Tema de hoje: as questões da mente. Nunca se viu a mente do ser humano tão depravada, tão má, como em nossos tempos. Se você olhar para a Bíblia, essa situação que nós estamos vivendo hoje é um prenúncio da volta de Cristo. Irmão, irmã, presta atenção, guarda no teu coração. Jesus está próximo de voltar para buscar a sua igreja. Guarde isso. Agora não é hora de fraquejar, de bobear, agora é hora de estar ligado. E se você olhar para as dicas que Jesus deu algumas dicas. E uma delas ele disse, e quando ele voltasse, antes de voltar, ele disse como foi nos dias de Noé. Se você ler em Gênesis, como é que eram os dias de Noé? O texto diz que Deus olhou para o mundo e viu que a mente do homem era totalmente voltada para o mal. Totalmente. Então Deus olhou e falou assim: vou destruir. Não tem jeito de permanecer assim a humanidade. E se você olhar para os dias de hoje, os nossos dias hoje, a mente do homem, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos acabar iguais. Aliás, eu assisti ano passado um filme, e passou acho que uns meses atrás, na Record, por nome Nefários. E é uma história de um camarada preso, e esse camarada era totalmente endemoniado, né? Ou seja, os demônios habitavam na vida dele, na prisão, e o psicólogo que atendia a ele, de tanto que ele falou e questionou esse psicólogo, no começo do filme, né? Vou falar rapidinho aqui. Ele se suicida e o governo prepara um outro psicólogo para atender esse camarada na prisão, e esse cara, quando ele chega lá, ele vai conversar com o presidiário já sabe quem ele é, quem são os seus familiares, onde ele mora, como ele trabalha, enfim. E uma frase que ele disse nesse filme me chamou a atenção. Ele disse assim, no papo que ele teve durante o filme, é um papo entre os demônios e esse psicólogo, e ele disse assim: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós pegamos o homem e que fizemos ele à nossa imagem e semelhança. Ou seja, o homem nunca teve uma mente tão má, tão perversa como atualmente. E é interessante que Jesus, num determinado momento lá do seu ministério, ele foi confrontado pelos fariseus, né? Você conhece essa história? Jesus estava com os seus discípulos, se juntou outras pessoas, começaram a comer, e aí esses fariseus, olhando de longe, eles começaram a questionar um com o outro aquela atitude. Aí eles disseram, esse cara, ele come com os pecadores e ainda come sem lavar as mãos. Ou seja, nossa, ele está profanando, ele está e tal. Aí Jesus, ouvindo isso, Jesus responde para eles, e acompanha aqui no telão, Mateus capítulo 15 registra essa fala, versículo 17, ele diz assim: não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Pausa aí. Esses dias a nossa irmã Sueli mandou um vídeo para mim, né? De uma pessoa que estava falando para tomar cuidado e tal. Aí ele pegou um negocinho assim de morangos, né?
comprou no mercado aquele negocinho de morango e tal, pegou, botou num outro maior, num recipiente maior, botou água e botou lá um produto. Ele falou, olha o que você está comendo, né? Aí deu 3, 4 minutos, começou a subir bichinho, começou a subir coisa. E o morango do jeito que você compra no mercado e já come e tal. Aí tinha um que até ele mexeu, tinha uma larvinha, né? Aí ele falou, olha que coisa, tá vendo? Como é que são hoje e tal. E eu sempre gosto de ver esses vídeos, porque eu vou nos comentários, né? Aí um dos caras que comentou, ele falou assim, comi a vida inteira morango, tenho 48 anos de idade, e esses bichinhos, essas coisas, foi tudo tipo vitamina para o meu corpo, porque eu estou bem, né? Enfim, você come, vai embora, é o que Jesus está falando. Versículo 18 ele disse, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Por quê? 19 ele explica, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. 20, essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Não é o que entra que contamina, é o que sai que contamina o homem. E no meio de uma geração, de um povo que tem uma mente contaminada, a gente tem que tomar cuidado. Paulo, o apóstolo, sabedor disso, acompanhe também aqui no telão, ele escreveu em Gálatas capítulo 5, versículo 16, por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por que ele disse isso? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, eu fiz um link aqui do que Jesus falou para o que Paulo falou, para a gente entender hoje e tomar cuidado com o tipo de vida que nós estamos levando. Porque, irmão, põe uma coisa na tua cabeça, no teu coração. Eu e você precisamos ler mais a Bíblia, precisamos orar mais, precisamos nos desligar mais da televisão, de notícias, de programas, porque senão a gente vai enchendo a mente com tanta coisa ruim durante o dia, durante a noite, que você vai perdendo a mão, você vai perdendo até o sentido. Isso é fato hoje em dia. Tem adolescentes que estão se suicidando por causa de joguinhos, por causa de papo furado que tem pela internet afora. Você já deve ter ouvido falar dessa frase, mente vazia é oficina do diabo. E por causa dessa ociosidade espiritual que a gente vê hoje na vida da maioria das pessoas, as pessoas hoje têm a tendência de ter um pensamento ruim, as pessoas vivem sendo tentadas, existe uma angústia que vem através desses males que existem no mundo, na mente, a pessoa fica angustiada, e a gente tem que tomar cuidado com isso, e por isso que eu quero tratar hoje sobre essas questões da mente. Irmãos, embora não seja um provérbio bíblico, essa ideia de mente vazia é oficina do diabo, é um alerta para a gente buscar manter a mente ocupada com coisas boas. E Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo deu uma dica maravilhosa também, acompanha aqui no telão. Ele disse, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Versículo 7 ele diz, se você fizer isso, usar a sua mente para fazer isso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus.
Ou seja, eu e você como cristãos, tem um conselho bíblico, você faz se você quiser, mas eu e você como cristãos, Paulo aconselha: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo que você for fazer, tudo que você for viver, em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Aí, se você fizer isso, se você crer nisso, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aí ele encerra dizendo no versículo 8: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. O que Paulo está dizendo? Gente, usa sua mente para pensar coisas boas. Use a sua mente para crer nos... eu vou usar essa expressão, tem os pessimistas e os otimistas. Tenha uma mente otimista. O que é ter uma mente otimista? O Brasil, o mundo está em crise, em guerra, tudo bem. Mas eu creio que tem um Deus sentado num trono de glória, com todo o poder nas suas mãos, que vela pela minha vida, pela minha alma, e apesar da crise, das guerras, Deus está comigo, é Ele que me sustenta. Isso é ter uma mente otimista, é pensar em coisa boa. Se você viver na ansiedade, como Paulo disse aqui, ou na inércia, inércia é mente vazia, oficina do diabo. Mente vazia, lembre-se também disso. A Bíblia nos diz, o próprio apóstolo Paulo escreveu sobre isso, que o diabo, o nosso inimigo, ele lança dardos inflamados para tentar nos atingir, para tentar levar a nossa mente a vagar, a pensar coisas ruins, a pensar em coisas terríveis, às vezes até. Uma mente sem atividades, uma mente ansiosa, pode gerar em mim, em você, essas dificuldades que as pessoas estão vivendo hoje. A gente precisa tomar cuidado, porque, como eu disse no início aqui, o mundo hoje, a mente do ser humano hoje, ela está bem contaminada. E existem algumas coisas, alguns antídotos bíblicos que nós podemos usar para ter uma mente mais saudável. Você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler com você um texto. Livro de 1 Coríntios, capítulo 2. Glória a Deus. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 6. O apóstolo Paulo, vou lendo aqui para ganharmos tempo, ele diz: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maduridade. Em algumas versões fala-se de maduridade, ou seja, de maduro, e outras versões maturidade, que é a mesma coisa. Mas não da sabedoria desta era. Vou começar de novo. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maduridade, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos desta era que estão sendo reduzidos a nada. Versículo 7, ele diz: ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Versículo 8: nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus. Esse é um texto que eu amo muito.
Porque o teu olho não viu, teu ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Tem gente que ama Deus aqui? Amém. Agora, por que essas coisas não acontecem? Por que não vem? Ele explica, versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ele está falando do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Por isso que esse Espírito está com letra maiúscula. Versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Versículo 12, ele diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, pausa, eu já falei aqui, já estudamos sobre isso esse ano, sobre a presença, a unção do Espírito Santo na vida do cristão. Como é valiosa essa presença. Ele quer capacitar, Ele quer instruir, Ele quer trazer coisas novas para a mente, Ele quer revelar a palavra de Deus. Ele, junto ao Pai, Ele ora ao Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, a pessoa do Espírito Santo na vida do cristão, ela tinha que ser mais ativa. Não é mais porque a nossa mente está muito cheia com as coisas lá de fora. Então Paulo está dizendo, o espírito do mundo, quem tem esse espírito do mundo, ele não compreende as coisas de Deus. Ele acha que é loucura. Ele fala, não, isso aí não acontece, é coisa de louco. Por exemplo, lá fora você fala de que Jesus vai voltar, as pessoas falam, não, Jesus não vai voltar. Pô, lê a Bíblia, se você lê a Bíblia e vê os fatos atuais, você vai ver que as coisas estão acontecendo. Não, mas eu não acredito. Por quê? Porque ele não tem o Espírito de Deus. Da mesma forma aqui, Paulo está ensinando o seguinte, olha, Deus nos deu do seu Espírito para que a gente entenda essas coisas dele, coisas até sobrenaturais. Versículo 13 agora. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Presta atenção aqui, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ou seja, não é qualquer um que entende o que Deus quer dizer. Versículo 14, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Porque são loucura. E não é capaz de entendê-las. Por quê? Porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15, mas quem é espiritual, guarde isso, quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. 16 e último, Paulo disse, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Só até aí. Você começar a avaliar ou analisar, esse tema que a gente está estudando hoje, meu irmão, minha irmã, a mente do ser humano está terrível. Eu já falei aqui o que se faz por aí, em igrejas, em nome de Deus, uma coisa assim surreal. Voltando aqui ao passado, coisas difíceis de acreditar. Judas vendeu Jesus. Como é que pode um cara que está do lado de Jesus, viveu do lado dele 3 anos, viu milagres, viu maravilhas, viu pessoas sendo ressuscitadas, viu paralítico andando, cego enxergando, ele viu milagres e maravilhas. Como é que pode um cara desse ir depois lá e vender, entre aspas, Jesus por algumas moedas? Como é que pode Salomão, o homem mais sábio do mundo, ao menos de sua época,
Como é que pode um homem tão sábio, no fim de sua vida, adorar outros deuses? Eu falo assim, é uma coisa louca. Como é que pode Ananias e Safira entrarem na igreja para cultuar a Deus e combinar um negócio? Chegando lá, o apóstolo pergunta, escuta, vocês venderam a propriedade primeiro para o marido, você vendeu? Sim, eu vendi, foi por tal valor e tal. Pô, por que você está mentindo dentro da igreja, diante de Deus? Segundo o texto, o cara caiu morto na hora. Mais tarde veio a sua esposa e fez a mesma pergunta, como eles tinham combinado, a mulher também morre, porque dentro da igreja, da presença de Deus, você usa a sua mente para mentir. Você está de brincadeira. Como é que pode Abraão, para escapar da morte, mentir, falar que a sua mulher não era sua mulher, era a sua irmã? E Isaac fez o mesmo. Como é que pode Sansão entregar o segredo, entre aspas, da sua força, que ele achava que estava nos cabelos ou no voto de Nazireu, e na verdade a força dele vinha do Espírito de Deus, né? Quando o Espírito saiu dele, ele sucumbiu e foi pego. Como é que pode Davi, um homem segundo o coração de Deus, mandar matar o marido de uma mulher para ficar com ela? Como é que pode isso? Mentes cegas, irmão, pode, porque isso aconteceu. O que leva a pessoa a agir assim? Se você olhar para os dias de hoje, como é que são os dias de hoje? Esses dias eu vi uma notícia, comentei com alguns irmãos ontem no almoço, estarrecedora. Eu ouvi num canal de televisão, estava num restaurante, estava lá e ouvi. Um camarada aqui no Brasil, acho que a mulher morreu e ela tinha uma menina de 7 anos enteada dele. Ele abusou dela dos 7 aos 13. A partir dos 13, ele começou a vendê-la para os amigos lá da região. E ele gravava tudo ainda. Como é que pode um ser humano pegar uma criança de 7 anos e se deitar com ela? Como é que ele pode abusar da vida dela até os 13, depois oferecê-la para os seus amigos? Gente, é uma coisa de louco que você está vivendo hoje. Ou seja, o homem natural hoje, o homem sem Cristo, sem Deus, ele está à mercê disso. Porque o apóstolo Paulo, depois de tudo, no versículo 16, ele falou assim, graças a Deus que nós temos a mente de Cristo. Essa palavra mente, lá do grego para o português, quer dizer pensamento. Também pode se traduzir por entendimento. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Nós temos o entendimento e o pensamento de Cristo. Poxa, se eu tenho o entendimento e o pensamento de Cristo, tem coisas que eu sei que é errada. Então por que eu estou fazendo, já que eu sou cristão? Ter a mente de Cristo é pensar como Cristo. Agora, no mundo globalizado, interligado, pergunte-se para você, eu já me fiz essa pergunta essa semana toda, é possível viver e pensar como Jesus no mundo de hoje? Eu sei que você vai dizer, é muito difícil. Sim, é muito difícil. Por quê? Porque as pessoas de hoje não conseguem perdoar. Um ato simples, não conseguem perdoar. As pessoas, conversávamos também ontem no horário do almoço, o que existe de famílias pelo Brasil e mundo afora, famílias amaldiçoadas, famílias com problemas de maldição, né? E eu sei que tem gente que não acredita na tal da maldição hereditária e tal, mas o pai às vezes amaldiçoa os filhos, a mãe fala mal dos filhos, os filhos desrespeitam e falam mal dos pais, e confrontam os pais. Isso vai gerando alguns problemas que no futuro a pessoa vai acabar colhendo, isso é fato. Agora, as pessoas não conseguem perdoar e vão para a igreja. As pessoas não conseguem viver a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo vivo, e vão para a igreja. As pessoas não conseguem ter uma vida, uma boa vontade de se interessar pelos outros.
Gente, tem um monte de gente morrendo e indo para o inferno. E às vezes a nossa mente está ligada só na nossa vida, no nosso prazer, nos nossos problemas, no nosso mundinho. E quanto mais vai se fechando, parece que pior fica. Ou seja, as pessoas hoje parecem que não conseguem largar o mundo, mas estão indo para a igreja. E aí eu parei para pensar sobre isso, tentar entender por que está acontecendo tudo isso hoje. E uma das coisas que os psicólogos ensinam, os nossos pensamentos regem o nosso comportamento, que determina os nossos sentimentos. Ou seja, aquilo que você pensa, dita o teu comportamento. E mexe também determinando os seus sentimentos. E isso não é nada de novo que eles descobriram. Isso é bíblico. Porque Salomão escreveu certa vez que assim como o homem se imagina, assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Então hoje em dia, quanto mais pior, melhor. Haja visto, meus irmãos, não sei vocês, eu nunca assisti na minha vida esses programas, por exemplo, que a Globo tem, não me lembro o nome, eu me lembro da Record, que é a tal da Fazenda, né? E fica um monte de vagabundo ali dentro, né? Ganhando dinheiro, cada um deles, se degladiando, usando a mente para tentar enganar, mentir. Eu não assisto aqui, eu ouço comentários, leio comentários na internet. Então um fala mal do outro, que o outro está combinado com o outro, com esse aqui e tal. E o povo fica 1 hora, 40 minutos na frente da televisão, ainda torcendo. Esse daí tem que se lascar mesmo. Eu falo, meu Deus, como é que pode ficar na frente da televisão assistindo uma novela? Aqui, graças a Deus, ninguém assiste, né? Estou falando do pessoal de outras igrejas, né? Assistir novela. Novela geralmente são 3, 4, 5, 6 meses, dependendo da novela. Se ela tiver sucesso, os caras vão aumentando. Se ela não tiver, eles vão cortando. Mas demora aí 3, 4, de 3 a 6 meses. E a pessoa fica todo dia naquele horário ali. Esse tem que morrer, desgraçado. Sendo que podia usar a mente para aprender mais, fazer novos cursos, como eu disse, ler mais a Bíblia, orar mais, ler livros de cunho cristão, evangélico, que tem vários hoje em dia. A livraria ali na frente tem alguns se você quiser. Ou seja, se nós temos a mente de Cristo, presta atenção nisso, se eu e você temos a mente de Cristo, poxa, essa mente deveria comandar na nossa mente. Não entrar, como muitos fazem por aí, né? Espiritismo, né? O Espírito vem, desce, Não, o Espírito Santo não faz isso. Essas loucuras que você vê aí na televisão, na internet, do pessoal rodopiando, pulando, gritando, fazendo sinais e tal, né? Esses dias eu falei, Jesus amado, eu não me conformo com uma pessoa vai na igreja e fica fazendo os mesmos gestos, o mesmo ritmo, do saravá lá, né? Leva para a igreja e fica cantando ou tentando cantar alguma coisa em nome de Jesus e não tem nada a ver. Você fala assim, meu Deus, a mente desse pessoal está louca, não é possível. Não é possível. Já foi comprovado pelos cientistas. E é aqui que eu quero entrar, né, para te ajudar a pensar melhor. Que a mente nossa, ela reage a estímulos. Existem pessoas que quando se defrontam com situações difíceis, elas em vez de se deixarem abater, ao contrário, elas se tornam mais fortes. Elas se sentem mais capazes, elas ficam até mais criativas. Eu vou te dar alguns exemplos. Thomas Edison, ele fez mais de 1000 tentativas
antes de inventar a lâmpada, ou algo parecido com o que nós usamos aqui. E hoje a gente nem se imagina sem a lâmpada e sem a luz elétrica. Abraham Lincoln, ele foi capitão para a guerra e voltou como soldado raso. Ele faliu 2 vezes, ele perdeu sua casa, sua namorada faleceu, ele teve um colapso nervoso, isso aos 36 anos de idade. Ele concorreu a 5 eleições lá nos Estados Unidos e perdeu todas. Somente aos 51 anos de idade ele se tornou presidente dos Estados Unidos. Porque na mente desse homem era assim: eu não vou desistir, eu vou conseguir. E ele estudava, e ele se esforçava, ele buscava. Como Thomas Edison: pô, não deu certo, vou de novo, não deu certo, vou. Já pensou 1000 vezes você fazer a mesma coisa para dar certo? Se você olhar para a ciência, Albert Einstein só começou a falar aos 4 anos de idade. Ele começou a ler aos 7 anos de idade. Os pais, os seus pais e os professores achavam que ele tinha alguma limitação mental. Ele chegou a ser expulso da escola e recusado pela Escola Politécnica de Zurique. E eu não preciso dizer para você quem foi Albert Einstein. E se você não sabe, depois você procura na internet. Ou seja, o que eu quero te dizer aqui? O fracasso e a persistência são peças-chave para o sucesso do ser humano. Martin Luther King, quando eu li isso há muitos anos atrás, isso faz parte da minha vida. Ele disse: é melhor tentar e falhar que preocupar-se a ver a vida passando e não fazer nada. É melhor tentar, ainda que em vão, mas eu prefiro fazer isso do que ficar sentado e não fazer nada até o final. Ele disse: eu prefiro caminhar na chuva do que em dias tristes eu me esconder. Eu prefiro ser feliz, embora louco, do que viver em conformidade com a vida atual. Ou seja, para algumas pessoas a vida dela é essa. Olha para a maioria dos jovens e adolescentes de hoje. Me permita a expressão aqui, porque eu e os motoqueiros, a gente não tem uma boa relação. Eu não sei vocês, né? Mas nós não temos. Para mim, motoqueiro é filho do Satanás, né? Em cima de uma moto, porque parece que quando ele sobe na moto, ele vira um Satanás, né? Motociclista não. Motociclista é aquele cara que anda direitinho, para no farol, para atrás dos outros carros, não tem pressa. Agora, motoqueiro é filho de Satã. Põe isso na sua cabeça. Ele vai buzinar, ele quer passar, ele chuta o teu retrovisor se você não deixar ele passar. Se você falar alguma coisa, ele te xinga. Se você derrubar um, parece um enxame de abelha, parece um monte. Para ali, vamos dar uma força para o parceiro, companheiro. Ou seja, mas onde eu moro, lá no sítio de Jaraguá, todo domingo, 20 para 5 da tarde, você ouve lá na região, aquele barulhão começa, aí sai, parece um enxame, uns 50, 100. Das 100 motos, umas 80 não tem placa. Porque eu vejo quando eu estou passando. Inclusive quando você está passando, você tem que parar para passar a manada. Porque se você passar no meio, os caras batem no teu carro e xingam você. Então você tem, porque tem prioridade. Aí você fala assim: meu Deus, domingo à tarde, 20 para 5, o que um cara desse tem que pegar a moto e sair por aí com o escapamento aberto, atormentando os outros? Fala para mim, o que um cara desse pensa? Eu estou falando de motoqueiro, existe outros tantos. Ou seja, a mente do ser humano hoje, ela é usada e voltada para usar para o mal. Algumas dicas que eu quero te dar aqui para você entender essas questões da mente. Você principalmente que é pai, mãe, frases afirmativas
frases afirmativas, quando você fala ela com veemência, isso grava na mente. Tem muita gente hoje que não se deu bem na vida porque o pai e a mãe dizem: você não vai ser nada. Você não vai ser nada. Você não serve para nada. Você, quando crescer, vai ser um banana. Você é um vagabundo, uma vagabunda. Ou, quando o pai e a mãe, eu já falei sobre isso aqui há anos, na hora de dormir, o filho está dormindo, a filha está dormindo, ele vai lá no quarto, estende a mão e fala: Deus, abençoa o meu filho. Quando ele crescer, Deus, que ele seja uma bênção para a família, para a sociedade, para a igreja, em nome de Jesus. Os estudiosos, cientistas, psicólogos descobriram isso. Frases que são faladas diariamente trazem para a mente, principalmente, é aqui também que eu quero chegar, para o subconsciente nosso. Irmão, irmã, eu não tenho muito tempo para falar aqui, mas eu falo por mim. Você precisa treinar o seu subconsciente. Como é que eu faço isso, pastor? Bom, eu vou te dar aqui algumas dicas. Eu não sei se você sabia, mas a sua mente consciente, ela é responsável por apenas 5% do seu comportamento. Mas o seu inconsciente, a sua parte inconsciente, em seu subconsciente, ele controla 95% da sua vida. Por isso que você tem que tratar lá dentro. Por isso que Jesus falou que os maus pensamentos saem de lá de dentro. Então você precisa deixar Cristo tratar lá dentro. Por quê? Porque pode ser que você chega num lugar, você vai procurar um emprego, né? Chega lá, você se porta diferente. Não é o teu jeito de ser, mas você se porta diferente. Você dá bom dia, você pede licença, você procura ser educado. Na hora de ser atendido, você vai lá e, pois não, né? Dá uma de santinho ou santinha de pau oco, né? Como diria lá no interior, para ganhar um emprego. Mas aquela pessoa não é você. Basta passar alguns minutos que o teu subconsciente vai revelar quem você é, pelas coisas que você faz e pelas coisas que você fala. Por isso que Jesus ensinou, por isso que Jesus mostrou, lutou, falou e tal, para que a gente não tivesse essa mente do mundo, e sim a mente de Cristo, a mente que vem de Cristo, a mente que veio através do dia que nós recebemos Jesus. E eu te mostro isso. Jesus lá naquele sermão do monte, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, eu vou citar aqui só uma parte de Mateus 5, acompanha aqui no telão. Mateus 5, 1, ele diz: Jesus, vendo a multidão, ele subiu aos montes, se assentou, os seus discípulos aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los. Jesus começou a ensinar dizendo o seguinte: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? Aquela pessoa pobre? Não é nada disso. É aquela pessoa que não tem aquele ego inflado. É aquela pessoa que nem os fariseus que ficavam de longe observando, né? E ele se sentiu o máximo. Não. Jesus diz: aquele que é pobre de espírito, aquele que tem esse entendimento, dele é o reino dos céus. Versículo 4 ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus.
O que Jesus está falando aqui? Ele está trazendo, me permite essa expressão aí que os caras usam, um comando novo para a mente. Até hoje vocês tinham um pensamento, mas esse pensamento de vocês precisam mudar. Vocês querem viver melhor? Eu vou ensinar vocês. Guarda isso no seu coração. Guarda isso na sua mente. Só que, meus irmãos, quando você fala disso, a maioria das pessoas, elas, na hora, ai, glória a Deus, nossa, Deus é tão bom, aleluia. Mas saiu daqui, saiu ali fora, quanto que foi o jogo? Você viu aquele negócio da novela lá? Você viu aquela irmã? Meu Jesus! A mente volta para o que era antes. Eu estou te trazendo isso, meu irmão, minha irmã, para encerrar aqui. Porque ou a gente toma cuidado com a nossa mente, ou a gente vai acabar sucumbindo. Porque nesse final de tempo, eu já falei sobre isso aqui, estatística. Brasil, hoje, 45, nós temos aqui, viu, minha irmã, nós temos o berçário lá, tá? Pois, criança era bom ficar lá, porque assim não tira a atenção dos irmãos aqui, por favor. Nós vivemos num tempo muito difícil, mas muito difícil. Que a mente das pessoas está assim, voltada para o mal. E só se pensa coisa ruim hoje. E o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, é muito difícil mudar a mente das pessoas. Guarde isso. O apóstolo Paulo diz que as pessoas estão tão acostumadas, as coisas de hoje estão tão cicatrizadas e enraizadas na mente, e você ter essa mudança de postura, de pensamento, não é fácil, mas é possível, se você abrir teu coração para Jesus e deixar Ele habitar dentro da tua vida. Não é fácil. Romanos 7,18, o apóstolo Paulo disse assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo, grande homem de Deus, escreveu isso. Ou seja, ele sentia isso dentro da sua vida. Versículo 20 ele disse: ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21, assim encontro esta lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim, pois no meu íntimo, ou no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei do Senhor, mas eu vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Aí ele diz assim, versículo 24, miserável homem que eu sou. Quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Versículo 25, ele ainda diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus que Jesus Cristo veio para mudar a história da minha e da tua vida. Resta saber aqui para encerrar, e eu te pergunto: nós estamos mais parecidos com Deus, com Cristo Jesus, ou estamos mais parecidos com o inimigo que ronda aí por fora? Lembre-se, no filme foi dito isso. Essas dicas esses caras dão nos filmes. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem em amor, em alegria, em harmonia. Só que o homem pecou. E o inimigo pegou e fez a sua imagem e semelhança. Ou seja, as pessoas hoje parece que está tudo com o demônio no corpo. Tudo é motivo de discutir, de brigar, de falar mal. Tudo hoje parece que é motivo das pessoas se degladiarem umas com as outras. Eu estou falando de gente dentro da igreja.
Porque lá fora o mundo está perdido. Mas nós que somos cristãos, essas questões que existem nas nossas mentes, elas podem ser mudadas. Se nós permitirmos que o Espírito Santo realmente visite a nossa mente, abrir o coração e deixar Ele trazer coisas novas para dentro de nós. Se você quer isso, vamos ficar em pé, vamos orar.